A primeira vez que ouvi falar daquela cerimônia foi por terceiros. Um coronel que serviu comigo durante 3 meses, lá em Boa Vista, me enviou uma mensagem informal no WhatsApp. Letícia, seu pai vai receber a medalha de honra máxima no sábado. Vai estar lá. Aquilo me pegou de surpresa. Não o prêmio em si, mas a forma como eu soube. Como filha de um general respeitado e como militar ativa há mais de 17 anos, eu esperava ser no mínimo informada. Mas não, nenhum convite, nenhuma mensagem, nenhum e-mail. Nada. Eu não era sequer citada. O que talvez fosse mais triste que ser esquecida era ser apagada. Durante dias pensei se devia ir. Me perguntei se a minha presença causaria mais desconforto do que respeito, porque mesmo dentro do exército, eu era tratada como uma espécie de sombra malquista. Sabiam que eu existia, mas evitavam falar sobre. Sabiam que eu tinha subido rápido demais, passado por missões que não constavam nos quadros, e que minha patente não era exibida com clareza nos documentos públicos. Alguns achavam que eu era protegida de alguém. Outros diziam que eu tinha feito algum pacto sujo. Quase ninguém sabia a verdade, nem mesmo meu pai. E talvez isso sempre tenha sido parte do problema. Decidi comparecer à cerimônia por um único motivo. Ele. O homem que me deu o sobrenome e que, ao mesmo tempo, fez questão de apagá-lo de cada etapa da minha jornada. Fui por ele, não pela homenagem, não por status, mas para encarar de frente o silêncio que ele me atirou por tantos anos como se fosse um castigo justo. Eu não ia pedir reconhecimento. Eu só queria ver e ser vista, mesmo que de longe, mesmo que em silêncio. Cheguei no auditório às 16h32, 2 minutos antes do início. Vesti a farda de gala, aquela que nunca aparecia nas fotografias familiares. Nenhuma medalha visível, nenhum indicativo de patente. Apenas um uniforme limpo, impecável, com a costura reforçada nos ombros e nas costas, onde morava o segredo que ele nunca soube. Entrei devagar, como quem entra em território alheio. Todos os olhares se voltaram por um instante e logo se desviaram. Reconheceram o uniforme, não o nome. E talvez isso tenha me dado certa vantagem. Me sentei na penúltima fileira, sem fazer alarde. Na fileira da frente, um grupo de oficiais da ativa cochichava e passava um tablet de mão em mão. Numa rápida olhada percebi. Estavam vendo a matéria da Revista do Comando com a foto do meu pai na capa. A manchete dizia: "O último general de linha dura". Achei irônico. Linha dura era exatamente o termo que ele usava quando falava de mim, mas com outro significado. Dizia que eu era obstinada demais, imprópria demais, rebelde demais, que nunca aceitei ordens com o respeito devido, que era rígida feito cimento e fria como aço de baioneta. O que ele nunca entendeu é que, no fundo, eu só queria ser respeitada por quem sempre me exigiu obediência sem oferecer dignidade em troca. O cerimonial começou pontualmente. Primeiramente, a execução do hino nacional. Fiquei de pé como todos. Mas mesmo nesse gesto básico, senti olhares desconfiados ao meu redor. Depois vieram os discursos, um mais formal que o outro, exaltando os feitos de meu pai. Homem de fibra, disseram. Exemplo de liderança. Figura central nas decisões de segurança nacional. Cada frase soava como uma ironia para mim. Sabia que todas as medalhas ali mostradas, todas as menções, todos os louros, vinham acompanhados da ausência de qualquer citação à filha que também vestia farda, que também estava em campo, que também havia lutado guerras, ainda que em silêncio. Quando o mestre de cerimônias anunciou: "Convidamos agora ao palco o general Joaquim Brandão para receber a medalha Marechal Rondon, concedida apenas aos que dedicaram toda uma vida à proteção da pátria." Eu prendi a respiração. Não porque ele fosse subir ao palco, mas porque por um instante pensei que talvez ele me olhasse na plateia, que cruzasse os olhos comigo e acenasse, ou mesmo me ignorasse de maneira explícita. Mas não. Ele subiu com firmeza, saudou com a continência exata e posou para os flashes. Sozinho. Enquanto ele discursava, meus pensamentos me arrastaram de volta para o dia em que ele rasgou a carta de admissão da escola militar que eu tinha escondido dele. Eu tinha 17 anos. Ele me chamou de ridícula. Disse que aquilo era coisa de homem, que filha dele não serviria de chacota dentro das Forças Armadas. Eu fui assim mesmo. Entrei com outro sobrenome. Fui classificada como civil no primeiro semestre, até mudar legalmente meus dados e passar a integrar o quadro da inteligência. Desde então, meu nome nunca mais foi pronunciado em voz alta por ele. Eu me tornei uma espécie de mancha que ele tentava apagar do próprio histórico. De volta ao presente, uma movimentação chamou minha atenção.
O cerimonialista interrompeu o script e anunciou que, por deferência especial, um oficial de campo havia solicitado a palavra para homenagear o general. Esse oficial era o Major Esteves, um homem que, para minha surpresa, caminhou até o palco e, antes de falar qualquer coisa, virou-se discretamente para mim na plateia. Nossos olhos se cruzaram por menos de 3 segundos. E então ele começou a falar. Ele citou momentos de liderança do meu pai, sua postura estratégica, seu legado. Mas no fim do discurso, deixou uma frase vaga, quase imperceptível. E que ele possa, um dia, reconhecer os talentos que floresceram onde ele menos esperava. Quase ninguém entendeu. Mas eu entendi. A cerimônia terminou com aplausos formais. Enquanto todos se deslocavam para o coquetel de confraternização, hesitei. Podia sair pela lateral e desaparecer, mas resolvi ficar. Me escondi por alguns minutos no fundo do salão, observando. Foi então que vi o gesto que mudaria tudo. Uma tenente aproximou-se do meu pai e disse algo ao pé do ouvido. Ele olhou por cima do ombro, na minha direção, e franziu a testa. Caminhou em minha direção com uma rigidez que me transportou de volta aos dias em que eu tinha 10 anos, e ele inspecionava meu quarto como se fosse um quartel inimigo. Parou diante de mim. Silêncio total ao redor. O salão ainda estava cheio, mas agora todos estavam olhando. E foi nesse instante que ele gritou: "Você é uma traidora!" O som cortou o salão como uma rajada de vento frio. Alguém deixou cair uma taça. Um murmúrio percorreu os corredores. E antes que qualquer um pudesse reagir, ele estendeu a mão e, sem pedir, agarrou a gola da minha farda e puxou com força. O barulho do tecido rasgando ecoou mais alto que qualquer ordem de comando. E foi aí que tudo começou a mudar. A sensação de ter a gola da farda rasgada pela mão do próprio pai, em público, diante de dezenas de oficiais e civis, não foi só de constrangimento. Foi de amputação simbólica. Era como se ele tivesse arrancado de mim, com aquele gesto brutal, a tentativa de reconciliação silenciosa que eu havia ensaiado por anos. Não havia mais nada a dizer ali. E, no entanto, naquele momento de humilhação máxima, o destino, que parece ter paciência de pedra, começou a fazer seus próprios movimentos. A costura do meu uniforme cedeu com facilidade, mas o que apareceu nas minhas costas não foi a carne exposta de uma filha indefesa. Foi o traço escuro, limpo e exato de uma tatuagem. Uma que ele não reconheceu, mas outros sim. Não era uma imagem aleatória nem um símbolo de vaidade. Era o selo dos operativos da Força Cobalto, um braço ultra-secreto das Forças Armadas que não constava em boletins públicos, mas que todos os homens realmente graduados sabiam existir. Era uma marca que só se podia usar com autorização do alto comando, e que só era concedida a oficiais que tivessem concluído, com êxito absoluto, mais de 5 missões críticas em território estrangeiro, sob jurisdição silenciosa. Eu tinha 11. O salão parou. O som que antes era de espanto virou eco de expectativa. Alguém engasgou. E o Major Esteves, o mesmo que me olhara antes da cerimônia, foi quem se adiantou, levantando-se com a respiração presa entre os dentes. Os olhos dele se arregalaram de um modo que não era teatral. Era temor. Era reconhecimento. E então, com voz seca, ele disse: "Senhor, meu Deus, ela tem uma patente superior à sua." Meu pai não entendeu de imediato, mas o público entendeu antes dele. A queda não foi dramática. Ele não tombou como em filme. Foi mais um colapso de tensão, um desmaio contido, súbito, que o fez cair sentado, de lado, enquanto 2 subtenentes correram para acudi-lo. Ele apagou. E pela primeira vez em toda a minha vida, eu assisti aquele homem perder o controle. Mas para entender como aquele momento se tornou possível, é preciso voltar. Voltar para o tempo em que eu ainda acreditava que o silêncio era suficiente para ser respeitada. Quando mesmo em face de insultos, recusas e olhares gélidos, eu achava que bastava fazer o certo para ser aceita. Lê do engano. Em casa eu nunca fui uma militar. Nunca fui sequer uma mulher digna de voz. Eu era a filha que não casou, a que não quis dar netos, a que foi fazer graça com farda e acabou se metendo com coisa que não entende. Essas eram as palavras dele, na frente da minha mãe, dos vizinhos, dos colegas da base onde ele era comandante regional. Ele não precisava gritar para me ferir. Bastava falar em tom neutro, como quem descreve um fato incontestável. Quando passei no concurso para a escola de sargentos, ele não parabenizou. Apenas disse: "Quer brincar de soldadinho? Boa sorte. Vai ver o que é ralar." Quando fui promovida pela primeira vez, ele comentou: "Hoje em dia é tudo cota."
quando apareci fardada numa confraternização de fim de ano. Com a minha espada cerimonial, ele me mandou tirar essa fantasia antes de entrar em casa. Eu obedeci, e foi assim por anos. Fotos de formaturas em que eu era cortada da moldura, aniversários em que ele se referia a mim como a outra, cartões de Natal que vinham assinados apenas J. Brandão, como se o termo pai lhe causasse incômodo. E minha mãe, sempre ali, num silêncio que gritava tanto quanto as palavras dele. Ela nunca me defendeu. Dizia apenas: entenda seu pai. Ele é de outra geração. Eu entendi. Entendi tanto que escolhi desaparecer. Parei de ir. Parei de ligar. Virei nome no rodapé de boletim militar e ausência garantida nas reuniões de família. O que meu pai nunca soube é que no tempo em que ele dizia que eu estava desperdiçando minha vida, eu estava no topo da cadeia. Conduzia operações de rastreamento de células paramilitares em países vizinhos. Fui enviada ao exterior 5 vezes em missões classificadas. Trabalhei infiltrada por 11 meses numa organização de fachada em Caracas. E em dado momento, fui designada para compor um núcleo que só atendia diretamente ao Gabinete de Segurança Institucional, onde apenas 4 oficiais da ativa sabiam meu nome real. Não havia fotografias. Não havia relatórios públicos. Havia apenas ações, executadas, cumpridas e silenciadas. Exatamente como me tornei para a minha família. Uma presença oculta. Mas por mais que eu tenha assumido esse papel de sombra dentro do sistema, havia dias em que a dor me vencia. Quando eu estava sozinha, às vezes durante a madrugada numa base qualquer, entre a mochila tática e o rádio sussurrando ruído branco, eu sentia falta de ser vista como filha. Não como operativa, não como agente, mas como alguém que, um dia, segurou a mão do pai no desfile de 7 de setembro e pensou que também queria marchar como ele. Pensar nisso me rasgava mais do que qualquer treinamento de resistência psicológica. E talvez fosse por isso que, naquela cerimônia, ao vê-lo apagar diante da verdade tatuada nas minhas costas, eu não senti triunfo, senti luto. Luto por uma relação que talvez já tivesse morrido muito antes de qualquer farda entrar na história. Luto por uma infância onde admiração e medo se confundiam, e por uma juventude em que ser mulher e ser militar parecia exigir a morte de uma identidade ou outra. Luto por mim. Naquela mesma noite, após o fim do evento, fui chamada por um coronel que atuava como intermediário do Comando Central. Ele me conduziu a uma sala reservada. Disse que o incidente havia sido notado por instâncias superiores, que eu devia permanecer em silêncio sobre a patente que carregava, que nenhum boletim deveria registrar o que ocorrera. Ele não estava me repreendendo. Era mais do que isso. Estava me protegendo e, de certo modo, me alertando, porque agora muitos sabiam, e no mundo em que eu operava, ser identificada como algo acima da cadeia visível era como carregar um alvo pintado na pele. Aceitei o silêncio. De novo, porque minha missão era maior do que minha dor. Mas dessa vez algo havia mudado. A máscara havia caído. Não a minha, mas a dele. E isso não podia ser desfeito. A vergonha que ele tentou projetar sobre mim, naquele salão iluminado, se voltou contra ele com o mesmo peso que ele usou para me esmagar por décadas. Ele desmaiou diante de uma verdade que nunca quis enxergar. Que a filha que ele humilhou era mais do que ele permitiu sonhar. E isso era só o começo. Houve um tempo em que meu nome não aparecia em lugar nenhum, nem nos quadros de honra, nem nos relatórios de operação, nem nos grupos de aniversário da base. Mas minha presença pairava em silêncio, entre os cheiros de pólvora e papel envelhecido dos arquivos confidenciais. Eu existia nas entrelinhas, nos códigos alfanuméricos de pastas trancadas com 3 níveis de autenticação biométrica. Letícia Brandão, classe 2 do agrupamento Alfa Ouro, Operativa Sombra 009BR. Era assim que constava. E mesmo essa identificação era provisória, sujeita à substituição por número falso, localização flutuante e biometria alternada. O exército me treinou para ser invisível. E eu me tornei mestre nisso. Enquanto meu pai participava de cerimônias abertas, cortando fitas, recebendo medalhas e acenando sob bandeiras hasteadas, eu estava no outro lado da trincheira, operando em sigilo, nas franjas da legalidade, onde o fracasso não era medido por estatísticas, mas pelo número de corpos que não podiam ser enterrados oficialmente. Eram ações que não existiam. Situações que, caso vazassem, seriam negadas até o fim. Um carro destruído em Roraima, um nome fictício no necrotério de Tabatinga. Uma transferência noturna que envolvia 3 helicópteros e um nome que mudava de rosto a cada checkpoint. Eu não era heroína, eu era funcional.
Precisavam de alguém que obedecesse sem hesitar e desaparecesse sem rastro. E eu cumpria. Minha primeira missão como agente sombra foi a mais brutal. 17 dias infiltrada entre garimpeiros armados numa área de fronteira onde nem a lei nem Deus ousavam pisar. Eu entrei como enfermeira, atendendo pequenos cortes, infecções, casos de malária. Dormia em redes sujas, com cheiro de querosene e mijo de macaco. A missão era simples no papel: identificar e confirmar a presença de armamento ilegal vindo da Guiana. Mas na prática era um abismo de risco. Uma palavra errada, um nome conhecido, e meu corpo jamais seria encontrado. Não havia plano B. Não havia evacuação rápida. Só havia silêncio. O meu, o do rádio, o do sistema. Cumpri a missão. Voltei com informações que salvaram 2 delegações inteiras. E ninguém fora da inteligência central ficou sabendo. Foi aí que percebi: o heroísmo que me ensinaram no quartel, aquele das revistas e das paradas militares, era uma farsa reconfortante. O verdadeiro serviço à pátria era feito por gente que nunca teria seu nome em ata. E naquele mundo eu comecei a crescer. Não por vaidade, mas porque ali, ao menos ali, eu não era a filha que mancha o nome da família. Era apenas a agente que cumpre. Missões vieram uma após a outra. Fui enviada para interceptar uma célula de financiamento de tráfico de armas com base no Paraguai. Fiz parte de uma equipe de apoio a uma força internacional que agiu em silêncio na África do Sul, onde uma epidemia falsa encobria testes de armamento biológico clandestino. Fui mediadora em operações de contenção civil em áreas isoladas do norte do Brasil, onde populações inteiras eram manipuladas por grupos extremistas. Em cada uma delas meu nome não constava, mas meu comando era seguido. Havia dias em que eu ordenava a evacuação, escoltava civis, tomava decisões que um coronel hesitaria em assinar. E ainda assim, oficialmente, eu era só apoio técnico. No entanto, entre os que operavam no mesmo nível, minha presença era sentida. Havia um código silencioso de respeito entre nós. Um olhar demorado, uma saudação ligeiramente mais firme. Um café deixado ao lado do monitor em madrugada tensa. Aquilo era tudo o que tínhamos. E para mim, era mais do que jamais recebi em casa. Enquanto meu pai me chamava de desonra, esses homens e mulheres me chamavam de central. Não sabiam meu nome, mas confiavam minha vida à minha voz. E ainda assim, toda vez que voltava para casa, ou tentava, o contraste me golpeava como o retrocesso de uma arma mal calibrada. Uma vez, após quase 4 meses fora do país, cheguei em casa de surpresa. Era dezembro, Natal se aproximando. Toquei a campainha da casa dos meus pais. A mesma onde cresci. A mesma onde um porta-retrato meu sumira da estante em algum momento da adolescência. Minha mãe abriu a porta. Sorriu. Mas quando meu pai apareceu no corredor, a expressão dela mudou. Ele olhou para mim, de cima a baixo, com um misto de desdém e irritação. Não avisou que vinha? Vai dormir onde? Eu ainda estava com poeira no cabelo da missão. E mesmo assim pedi desculpas. Dormi no carro naquela noite. Foi nessa época que decidi tatuar o símbolo da Força Cobalto nas costas. Não por orgulho, mas como forma de deixar uma marca em mim que nem ele, nem ninguém pudesse apagar. Aquilo era meu, conquistado em silêncio, carregado no corpo. Uma forma de lembrar, todo dia, que mesmo não sendo reconhecida por quem me gerou, eu era reconhecida pelo sistema que ele tanto venerava. Houve um momento em que quase pedi exoneração, durante uma missão em que perdemos um dos nossos. O tenente Arthur, amigo leal, jovem demais, confiante demais. Morreu com um tiro no pescoço, nas montanhas do Amapá. Eu o carreguei até o ponto de extração sozinha, sangrando dos 2 lados da perna. Fiquei dias pensando em sair, em recomeçar, em tentar viver uma vida onde meu valor não dependesse de obedecer ou morrer. Mas então recebi uma carta, manuscrita, do comandante-geral da operação. Uma carta simples, com 7 linhas. Dizia: missão concluída. Em tempos de silêncio, sua voz é o que segura a linha. O país deve a você o que nunca vai admitir. Eu dobrei o papel e guardei. Nunca mais pensei em sair, e é por isso que, quando me vi ali, naquele salão iluminado, diante da plateia de generais, e vi o olhar de pavor sincero do Major Esteves, entendi o que estava começando a acontecer. O sistema havia me treinado para desaparecer, mas agora involuntariamente estava me expondo. Aquela tatuagem não era apenas um símbolo. Era uma confissão. Uma convocação involuntária de forças que não se mostravam. Eu era um elo entre 2 mundos. O mundo que aparecia nas fotografias e o que sangrava nos bastidores. Meu pai quis me apagar arrancando minha farda,
mas expôs aquilo que ele nunca teve coragem de ver, que por trás da filha renegada havia alguém que, sem nome e sem glória, segurou pontes que ele jamais cruzou. Na manhã seguinte à cerimônia, acordei com a mente girando. Mensagens anônimas começaram a chegar no meu e-mail militar. Confirmado, vimos. Precisamos conversar. Infiltração comprometida? O mundo em que eu operava sentia o impacto. E mesmo assim eu estava estranhamente calma. Porque talvez, só talvez, aquele tivesse sido o primeiro passo para algo que eu nunca imaginei possível. Parar de fugir daquilo que sou. Eu não sabia o que viria depois, mas sabia que a era do silêncio estava acabando. E pela primeira vez isso não me assustava. Não houve pedido de desculpas. Não houve sequer menção ao que aconteceu no salão, à farda rasgada, ao desmaio, ao silêncio brutal que se instalou quando o major revelou a tatuagem. Meu pai foi retirado discretamente por 2 enfermeiros da equipe de apoio do evento, encaminhado a uma ala reservada do hospital militar com o diagnóstico protocolar de mal súbito. Era mais fácil fingir que o corpo falhou do que admitir que a alma cedeu. Eu, por minha vez, fui escoltada por 2 oficiais da ativa. Não como prisioneira, mas como incógnita. Um deles, ainda jovem, parecia nervoso. O outro, de cabelos grisalhos, caminhava com rigidez exagerada, tentando equilibrar o medo com o respeito. Ninguém sabia exatamente quem eu era, mas todos sabiam que o que viram não devia ser comentado em voz alta. Fui deixada em um alojamento temporário no prédio anexo ao complexo do Comando Militar do Planalto. Era uma espécie de sala de contenção institucional, usada quando oficiais de alta patente envolvidos em operações confidenciais precisavam de abrigo neutro até que os canais superiores deliberassem. Lá recebi apenas uma ordem: aguarde. Sem celular, sem computador, sem acesso à intranet. Apenas eu, um leito de campanha bem dobrado, uma jarra de água e o som abafado dos helicópteros ao longe. Fiquei ali 36 horas, sem explicações. Quando finalmente a porta se abriu, era o coronel Almeida, que já havia me acompanhado uma vez em operação conjunta na fronteira. Ele entrou com um envelope em mãos e um olhar que não consegui decifrar. "Tenente Coronel Brandão", disse usando minha patente pela primeira vez em voz alta desde a cerimônia. "Solicitaram sua liberação imediata, mas... antes disso, há um convite." Convite não era a palavra certa. Ele hesitou antes de continuar. "Seu pai está organizando um jantar familiar de agradecimento. É mais uma tradição do que um pedido. E, formalmente, você consta na lista." A ironia quase me fez rir. Ser listada agora, depois de ser ignorada a vida inteira? Mas não recusei. A curiosidade, ou a necessidade de fechar o que não teve fim, falou mais alto. Aceitei. Me deram uma roupa social padrão, camisa branca e calça azul marinho, sem insígnias. "Por segurança institucional", disseram. Claro. O jantar aconteceria naquela mesma noite, na casa onde nasci e fui criada. A casa onde minha farda nunca passou do hall de entrada. O mesmo lar em que eu já havia sido deixada para dormir no sofá por esquecer de tirar a boina antes de entrar. Quando cheguei, minha mãe abriu a porta. Me olhou por 3 segundos longos. Depois se afastou sem dizer nada. Era o comportamento habitual dela. Uma presença espectral que nunca confrontava. Apenas se esvaía. Na sala, primos, tios, um ou outro colega do meu pai. Todos civis. Nenhum militar da ativa. Apenas o núcleo que servia de plateia moral para ele. Meu pai estava sentado à cabeceira, com um copo de uísque na mão e o rosto inchado, mas recomposto. Trocou poucas palavras com os convidados. Sorriu para as câmeras dos celulares de maneira ensaiada. Quando me viu, o rosto não se moveu. Não franziu, não endureceu. Apenas me olhou como se eu fosse um protocolo. Uma variável incômoda que ele não tinha conseguido controlar a tempo. Me sentei no extremo oposto da mesa. Ninguém me cumprimentou. Um silêncio carregado de recados percorreu a louça, os talheres, os pratos decorados. Durante o jantar, conversas triviais. Política, aposentadoria, inflação. A mãe de um sobrinho comentando que seu filho havia passado no vestibular para engenharia. Um tio rindo alto de uma piada sobre burocracia militar. E então, no meio do ruído, meu pai se levantou e tocou a taça com o cabo da faca. O som fino silenciou a mesa. Todos se voltaram para ele. Quero agradecer a presença de todos nesta noite especial. Receber a medalha Marechal Rondon foi mais que uma honra. Foi o reconhecimento de uma vida inteira dedicada à pátria, à ordem e ao dever. Ele pausou, respirando fundo. O ar estava denso.
como se algo invisível se acumulasse sob as palavras. E então, olhando diretamente para mim, ele continuou. Nem sempre nossos filhos seguem o caminho que gostaríamos. Às vezes se desviam. Às vezes insistem em rotas paralelas. Mas no fim, o que importa é saber quem realmente carrega a farda e quem apenas veste o tecido. A frase caiu como uma granada sem estilhaços. Silenciosa por fora, devastadora por dentro. Ele não precisava citar meu nome. Todos sabiam. A mesa ficou tensa. Alguém tossiu. Minha mãe baixou os olhos para o prato. Ninguém disse nada. Respirei fundo. Me forcei a não responder. Me forcei a lembrar que minha função ali não era reagir. Era observar. Que naquele jogo, cada palavra minha seria usada contra mim como munição emocional. Então me levantei lentamente, peguei minha taça de água e dei um brinde curto, seco. Pela pátria, eu disse. E pelos que protegem, mesmo quando não são vistos. Sentei-me de novo. Ninguém aplaudiu. Ninguém tocou no assunto. Meu pai continuou a comer como se nada tivesse acontecido. Mas algo se quebrou ali. E não foi em mim. Foi nele. Pela primeira vez vi em seus olhos uma hesitação. Uma rachadura no orgulho. Uma pontada de incerteza. Depois do jantar, fui até o banheiro. No corredor ouvi vozes. O Major Esteves estava na sala de estar, conversando com outro oficial reformado. Ele falava baixo, mas captei as palavras. Aquela tatuagem. Você viu? A marca cobalto. Se é real, ela pode ser... Não terminei de ouvir. Voltei para a cozinha. Quando fui me despedir, meu pai estendeu a mão. Mas não como gesto de afeto, como formalidade. Apertei com firmeza. O olhar dele permaneceu fixo no meu, como quem mede forças. E então ele disse, quase sussurrando, de forma calculada. Você nunca foi militar de verdade. Só sabe brincar de agente. Sorri. Não porque achei graça, mas porque entendi naquele instante que ele havia perdido a única guerra que sempre importou para ele. A do controle. A verdade já havia escapado por entre os dedos dele. E quanto mais ele negava, mais ela se tornava incontestável. Saí da casa como entrei, com a coluna reta e os ombros firmes. Mas dessa vez algo em mim havia mudado. Eu não era mais a filha humilhada. Eu era a mulher que ele nunca pôde moldar, e que agora ele já não conseguia mais apagar. A convocação veio por papel. Uma carta formal, selada, entregue por um sargento da ativa com o rosto imóvel, como se nem ele soubesse por que a estava entregando. Dentro, uma única folha. A Comissão Nacional de Reconhecimento Estratégico convida Vossa Senhoria para compor a mesa simbólica de encerramento da Semana da Defesa. Simbólica. Essa palavra pesou mais que o resto. Mesa simbólica era onde colocavam os nomes que não se encaixavam, onde se agraciava sem homenagear, onde se marcava presença sem reverência. E ainda assim aceitei. Não por vaidade, mas porque algo em mim, mais fundo do que o orgulho, mais antigo do que a mágoa, sussurrava que era hora de encarar não o homem que me rejeitou, mas o sistema que o criou, porque se meu pai era feito de ferro frio, o molde vinha de mais longe. E aquele evento, com todos os generais perfilados, os ministros civis disfarçados de autoridade bélica, os repórteres de farda postiça, era o teatro ideal para revelar não apenas a farsa que me excluíra, mas o valor real que eles temiam ver. A cerimônia foi marcada para o auditório da Splan, onde os discursos ecoam por madeira polida e câmeras escondidas. Centenas de lugares, bandeiras alinhadas, fotografias em preto e branco nas paredes, como se os heróis de ontem pudessem intimidar os nomes do presente. Me preparei como nunca. Farda cerimonial completa, cabelo preso com precisão, botas lustradas como espelhos. No espelho, porém, eu vi algo mais. A mulher que passou 15 anos sendo negada na foto da parede da sala de jantar. A mesma que dormiu em base gelada com uma pistola debaixo do travesseiro, enquanto o pai brindava em churrascos com colegas de patente. Eu não precisava daquela cerimônia, mas ela precisava de mim. Cheguei 1 hora antes, como manda o protocolo. Sentei-me na ala reservada para oficiais de contribuição extraordinária. O termo era uma espécie de piada interna. Era onde colocavam aqueles que o sistema reconhecia em silêncio, mas que não sabiam muito bem como encaixar na vitrine oficial. Do meu lado, uma comandante da Marinha, reformada após expor corrupção interna. Do outro, um sargento que salvou uma escola em crise com reféns, mas que nunca foi promovido por questões de conduta. Estávamos todos ali, os fantasmas funcionais da máquina. A cerimônia começou com o hino, seguido pelos discursos. Ministros civis repetindo as palavras compromisso, soberania, lealdade. Generais que falavam em tom firme, mas lido,
com frases ensaiadas, metáforas gastas. E então, como previsto, anunciaram os nomes da mesa simbólica. O último nome era o meu. Tenente Coronel Letícia Brandão. As palavras saíram da boca do mestre de cerimônias com estranheza, como se tivessem sido ditas em outro idioma. Um silêncio breve se instalou na plateia. E então alguns aplausos tímidos. Caminhei até o palco com firmeza. Fui até a cadeira reservada e me sentei. Olhei à frente. Na primeira fileira, meu pai. Imóvel. Farda perfeita. Olhar fixo. Rosto inexpressivo. O mesmo homem que não piscou quando negou meu nome na formatura da AMAN. O mesmo que mandou tirar minha foto do mural da escola de cadetes quando descobriram que eu era sua filha. Ele estava ali, e agora, diante de mim, não podia mais me apagar. Durante os minutos seguintes, os nomes foram chamados para receber medalhas, placas, cumprimentos. A solenidade seguia o roteiro até que, subitamente, o cerimonialista interrompeu. Há um pronunciamento adicional solicitado de última hora, autorizado pela presidência do evento. Eu soube. Antes mesmo dele se levantar, eu soube. Era ele, meu pai. Subiu ao palco sem aviso, com um papel nas mãos. Não leu. Guardou o papel no bolso e começou a falar olhando direto para mim. Hoje é um dia de orgulho para as Forças Armadas, mas também de tristeza pessoal, porque vejo aqui alguém que deveria representar o que temos de melhor, mas que escolheu caminhos obscuros, que se escondeu atrás de operações que ninguém viu, de títulos que ninguém assinou, que construiu uma carreira nas sombras e agora exige luz. A plateia ficou muda. Nem o mestre de cerimônia soube como interromper. E então, sem qualquer aviso, ele deu um passo à frente. Veio até mim, e com um gesto súbito, violento, como se estivesse desferindo um golpe, agarrou minha gola. Você não é militar. Você nunca foi militar de verdade. A farda cedeu. O tecido rasgou como papel molhado. E então, a sala parou. A marca apareceu. Nítida. Precisa. No centro das minhas costas, entre os ombros, o símbolo da Força Cobalto. Um traço azul escuro, circular, com a insígnia da serpente atravessando o sabre. Código visual restrito à mais alta autorização estratégica de inteligência não declarada. Pouquíssimos oficiais a conheciam, mas quem conhecia sabia. O Major Esteves foi o primeiro a se levantar. Devagar, como se tivesse acabado de entender o que viu. O rosto branco, a voz trêmula, mas firme. Senhor, meu Deus, ela tem uma patente superior à sua. O barulho que se ouviu depois não foi de choque. Foi de queda. Meu pai desabou para trás. Apagou. O impacto seco no palco foi abafado pelos passos dos oficiais que correram para socorrê-lo. Médicos militares, enfermeiros. Mas ninguém tirou os olhos de mim. Não me mexi. Apenas puxei a parte rasgada da farda, dobrei sobre o ombro e me recompus. O silêncio da sala era um campo minado de pensamentos. Todos processando ao mesmo tempo o que aquilo significava. Quem eu era. O que escondia. O que havia sido revelado. A cerimônia terminou ali, sem encerramento formal. Sem hino final. Alguns tentaram aplaudir, mas desistiram. Outros saíram apressados. A mesa foi desmontada. Os nomes foram recolhidos. E eu fiquei ali, sozinha, sentada, com a marca visível nas costas, como uma cicatriz que finalmente podia ser exibida sem vergonha. Pela primeira vez, o peso não estava mais sobre mim. Estava sobre eles. Depois do desmaio do meu pai e do caos discreto que se instalou no palco, o silêncio do auditório foi substituído por um tipo de ruído mais perigoso, o da curiosidade institucional. O evento não foi encerrado oficialmente, mas a cerimônia morreu ali, entre os estilhaços de autoridade que meu pai deixou no chão ao cair. Em questão de minutos, o clima cerimonial se desfez. As cadeiras foram desalinhadas, os ministros recolhidos, os generais dispersos, como se temessem ficar muito próximos de mim. Como se meu corpo, ainda parcialmente vestido na farda rasgada, fosse uma espécie de vazamento de verdade que ameaçava explodir a sala. Fui escoltada novamente, mas dessa vez sem ordens claras. Não havia ninguém no protocolo preparado para lidar com o que acabara de acontecer. E era compreensível. Aquela tatuagem nas minhas costas, aquele traço escuro, preciso, frio, representava uma quebra de hierarquia que não podia ser discutida em público. Ela era mais do que um símbolo. Era um código interno. Um segredo institucionalizado. Um selo que validava que eu não estava apenas fora do radar comum, eu estava acima dele. Me conduziram até uma sala restrita no subsolo do próprio prédio. Lá encontrei o Major Esteves. Ele estava em pé.
ao lado de uma mesa de vidro com um projetor ligado. E o semblante dele não era de susto. Era de preocupação. Não comigo, mas com o sistema. Eu vi no olhar dele o peso de quem reconhecia a estrutura se dobrando pelas bordas. E não sabia ainda se aquilo era só rachadura ou o início de um colapso. Tenente Coronel, ele disse com a voz muito mais baixa que o normal. Precisamos conversar. Pela primeira vez, usou minha patente com solenidade. Mas não era reverência. Era uma admissão. Quantas pessoas sabiam? Ele perguntou. Eu fiquei em silêncio. Ele não insistiu. Apenas virou a tela do projetor em minha direção. Lá, um dossiê parcialmente desfocado exibia códigos de missão, datas codificadas e, no topo, o brasão que selava os documentos da Força Cobalto. Esses arquivos, ele disse, eram considerados perdidos ou inexistentes. Você operou sob a diretiva de cadeia dupla? Tripla, respondi, ele assentiu. A tatuagem é real, então. Não é simbólica. Tirei o restante da farda do ombro com delicadeza, revelando o símbolo por inteiro. As bordas internas do desenho pulsavam levemente pela tensão do meu corpo, e ainda assim, mesmo em silêncio, eu estava absolutamente estática. O major engoliu em seco. O que significa para você? Perguntei. Ele se aproximou e, pela primeira vez, notei que suas mãos tremiam. Significa, disse ele, que pela primeira vez em décadas temos uma quebra de protocolo sem precedentes. Uma figura ativa, validada por estrutura sombra, exposta publicamente. Isso nunca aconteceu, e principalmente, nunca aconteceu diante de tanta gente com cargo político, imprensa e hierarquia estabelecida. Então o problema é que viram, respondi. Ele me olhou com atenção. O problema é que agora ninguém pode fingir que você não existe. A frase ficou no ar. Densa. Incômoda. Finalmente alguém tinha dito com todas as letras o que o sistema inteiro evitava encarar. Eu não era mais uma peça fora de lugar. Agora eu era uma peça revelada. E peças reveladas ameaçam o tabuleiro inteiro. Foi quando outro oficial entrou. Tenente brigadeiro, cabelo curto, olhar cirúrgico, pasta sob o braço. Ele olhou para mim como se me escaneasse. Não perguntou nada. Apenas se dirigiu ao major. O que ela sabe não pode mais ser usado contra ela, disse. Mas também não pode ser esquecido. Precisamos isolá-la, proteger a estrutura e conter o vazamento. Vazamento. A palavra soou como um insulto velado, mas não me atingi. Estava acostumada a ser tratada como um erro de cálculo por aqueles que não compreendiam as consequências das decisões que tomavam. O major se intrometeu. Ela salvou um pelotão em 2019 com uma única mensagem codificada. Interrompeu uma missão suicida com um comunicado silencioso que ninguém teve coragem de assinar. E esteve presente no dia em que desativamos a célula da fronteira com apoio internacional. Essa mulher não é um vazamento. Ela é o sistema. A sala silenciou. A tensão ali era diferente da tensão de guerra. Era mais parecida com a de um tribunal militar em dia de sentença. Sabíamos todos que algo havia sido quebrado. Não por mim, mas pela arrogância dos que tentaram me apagar. O ato do meu pai não foi apenas violência pessoal. Foi quebra de protocolo militar, exposição de uma oficial de unidade classificada e incitação pública. Ele não entendia, mas havia feito muito mais do que me humilhar. Ele havia aberto uma porta que jamais conseguiria fechar. O major me conduziu até uma sala menor, sem janelas, onde apenas um arquivo me aguardava. Era minha ficha completa, da escola militar até as missões em Bogotá, Maputo, Letícia e Caxias, com selos de classificado riscados agora expostos. Sobre ela, um memorando recém-impresso. Instrução de blindagem protocolar. Tenente Coronel LB, reconhecida como agente nível 4. Patente funcional equivalente a subcomando estratégico. Era a formalização daquilo que nunca constou no diário oficial. Era a minha patente oculta, oficializada. Você sabe o que isso significa, não sabe? O major perguntou. Sei. Significa que ninguém aqui pode mais me ordenar nada. E também que todos vão tentar. A partir dali, o tom da história mudou. Eu já não era mais uma filha renegada, nem mesmo uma agente sombra. Eu era agora um ruído ensurdecedor dentro de uma estrutura acostumada a silenciar. E o mais irônico era que, ainda assim, eu não sentia raiva. Sentia precisão. Como quem, enfim, ocupa o espaço exato que lhe foi negado por anos. Eu não queria revanche. Não queria a glória. Eu queria o direito de existir na superfície com a mesma legitimidade com que fui usada no subterrâneo da máquina.
O major me levou de volta até a ala externa, onde um carro discreto me aguardava. Entrei sem cerimônia. Ao meu lado, um envelope lacrado com meu nome completo, incluindo o sobrenome que meu pai evitava pronunciar em público. Letícia Helena Brandão. Autenticada. Reconhecida. E, finalmente visível. O carro partiu sem sirene, sem bandeira, mas dentro dele, pela primeira vez, eu senti o peso de um fardo que não me esmagava. Um peso que me firmava. O silêncio do banco de trás me pareceu digno. Ali, sem ninguém olhando, me permiti fechar os olhos. Do lado de fora, o exército continuava sua marcha pública. Mas dentro de mim, um novo comando havia sido acionado. E ele era meu. Houve um tempo em que até eu mesma esquecia quem era quando atendia ao chamado. Nas missões de longo curso, em que meu nome verdadeiro sumia do relatório antes mesmo da decolagem, eu era apenas um conjunto de instruções em movimento. Uma sequência de comandos memorizados, coordenadas trocadas em tempo real, rotas que só se revelavam 15 minutos antes da inserção. Eu carregava 3 identidades por operação. Sabia qual usar para comprar comida, qual para pedir socorro e qual deveria desaparecer com o meu corpo se a missão desse errado. Nenhum oficial de patente tradicional sabia disso. Porque naquele nível, o que se comandava não era um batalhão, era o vácuo da informação. Era o tipo de operação em que a cadeia de comando era uma linha quebrada por design, para que ninguém pudesse rastrear quem realmente autorizou o quê. E eu fui moldada nessa lógica. Desde a primeira vez em que me disseram que o silêncio era a mais eficaz forma de sobrevivência, eu entendi que estava entrando em uma guerra paralela, onde os heróis nunca voltavam para contar o que viram. Na primeira vez que entrei em contato com o protocolo que depois me garantiria a insígnia da Força Cobalto, não houve cerimônia. Não houve juramento. Apenas uma sala branca sem janelas com 2 cadeiras e uma pasta sobre a mesa. O homem que me entregou o conteúdo não usava farda, nem crachá. Apenas olhava diretamente nos meus olhos e dizia frases que pareciam saídas de um romance de espionagem ruim, até que você entendia que todas elas podiam significar sua morte em caso de erro. Letícia Helena Brandão. A partir de agora, sua existência oficial termina onde essa pasta começa. Eu assinei, sem hesitar. Não por coragem, mas porque já era tarde para voltar. Já havia passado pela experiência de ser rejeitada em nome de uma verdade. Não me parecia tão grave ser apagada para viver uma outra. O código de ativação era composto por 7 segmentos, 3 dos quais variavam a cada missão. Eu os carregava no palato da língua, como prece. A cada novo objetivo, recebia uma codificação adicional de 3 dígitos que deveria memorizar por 72 horas e jamais anotar. Se errasse na pronúncia, o canal de resposta bloqueava e o protocolo entrava em modo de autodestruição informacional. Uma vez, durante uma infiltração em uma central de comunicação ilegal em Manaus, precisei repetir um dos segmentos em voz baixa, com o cano de uma espingarda tocando minhas costelas. O operador remoto demorou 8 segundos para responder. Foram os 8 segundos mais longos da minha vida. No 9º segundo, recebi a sequência de números invertida e entendi que a extração havia sido abortada. Demorei 7 dias para sair da mata, 3 dos quais sem comida. Na base, ninguém comemorou minha volta. Apenas anotaram o relatório verbal que fiz e me mandaram descansar por 18 horas antes da próxima operação. Foi naquele ciclo de retorno sem acolhimento que compreendi a natureza real da estrutura que me formava. Não era heroísmo. Era precisão. Eu era uma engrenagem que sabia exatamente a quantidade de ruído que podia fazer antes de ser substituída, o que ninguém sabia. Nem mesmo os comandantes das forças regulares. Era que dentro do sistema paralelo onde eu operava existia um subnível. Uma camada de decisões que não constava nem mesmo nos arquivos classificados do Estado-Maior. Chamavam de Código Umbra. Era o ponto sem retorno. Quando uma agente era ativada nesse nível, ela perdia acesso a qualquer direito institucional. Se fosse capturada, ninguém a reclamaria. Se morresse, seu corpo jamais seria trazido de volta. Os poucos que atuavam sob esse protocolo recebiam uma marca, não visível a olho nu, mas detectável por uma ferramenta específica que emitia um pulso de sinal infravermelho com resposta criptografada. Era essa a marca que carreguei nas costas, incorporada à tatuagem simbólica da Força Cobalto. A parte que todos viam era apenas um invólucro. O verdadeiro código estava ali, dentro da linha curva do desenho, traçado com pigmento reativo, uma tecnologia que só 3 laboratórios no país podiam produzir. Ninguém sabia, nem mesmo eu nos primeiros anos. Tinha total compreensão da extensão, daquilo que carregava.
Foi apenas após uma missão fracassada, no exterior, cujo conteúdo jamais foi liberado, nem mesmo para a presidência da República, que fui chamada de volta ao Centro de Inteligência Avançada para uma espécie de ajuste de protocolo. Lá, um coronel que falava apenas em sentenças curtas me mostrou pela primeira vez um mapa com 3 pontos vermelhos que correspondiam às unidades móveis de operação em solo nacional. Em cada uma um nome estava vinculado. O meu era um deles. Era a partir dali que descobri que, entre todos os agentes ativos da força, apenas 5 tinham autonomia para emitir ordens diretas, sem precisar de autorização superior. Eu era uma dessas 5. E mesmo assim, continuava invisível para todos os generais que tomavam café com meu pai. Foi por isso que, ao ver o rosto do Major Esteves paralisado diante da minha tatuagem, senti algo se alinhar. Não era vingança. Era reconhecimento. Ele sabia. Sabia o que significava aquela marca. Não no papel, mas no campo. Sabia que nenhum oficial abaixo da divisão central tinha sequer autorização para pronunciar aquele nome. E ainda assim ali estava eu, no palco, exposta, quebrando o silêncio que me fora imposto como regra de sobrevivência. Ele foi o primeiro a se levantar, não por coragem, mas porque sabia que se não o fizesse, o silêncio que seguisse seria pior que a humilhação do meu pai. Era o colapso do código, do teatro hierárquico, da mentira institucionalizada. Ao final daquela noite, recebi uma mensagem em meu canal codificado. Umbra ativo. Coordenadas seguirão. A mensagem vinha com carimbo duplo, o que significava alerta preventivo. Traduzido. Alguém lá em cima achava que eu estava em risco, que meu nome, agora revelado, me tornava alvo não apenas de desafetos familiares, mas de figuras que jamais se apresentariam. Era o preço da visibilidade. O mesmo sistema que me protegeu na sombra agora precisava conter o estrago de minha existência em público. A ordem era clara: isolamento, recolhimento, desaparecimento momentâneo. Mas eu não obedeci. Porque depois de tantos anos vivendo sob o peso de códigos que nem os generais compreendiam, eu entendi que havia chegado a hora de ser mais do que uma sombra com patente. Era hora de ocupar o lugar que me foi negado até pelos que um dia carregaram meu sobrenome com orgulho e depois o cuspiram com desprezo. Eu era Letícia Helena Brandão, filha de um general que me chamou de traidora, oficial de elite cuja patente ninguém queria admitir. E, acima de tudo, uma mulher que sobreviveu ao silêncio que tentaram usar como sepultura. E agora, eu não iria mais calar. Não havia placa na porta, nem número na parede. A entrada era protegida por 2 soldados do exército que sequer sabiam que faziam guarda para algo que não constava na planta do prédio. O código de acesso era renovado a cada 24 horas por um sistema autônomo, vinculado à estação criptográfica do Comando de Operações Interligadas. E os degraus que levavam até a sala de guerra ficavam escondidos atrás de uma estante falsa no subsolo do Centro de Inteligência Nacional em Brasília. Era lá que a maioria das decisões mais importantes das Forças Armadas eram de fato tomadas. Não nos gabinetes amplos dos generais, nem nas salas de reuniões do Ministério, mas naquele bunker onde não havia janelas, apenas monitores, projeções, mapas em tempo real e dados em camadas sobrepostos por sinais de alerta, que piscavam em vermelho pálido. Foi ali que coordenei ações que evitaram massacres, interceptei ataques cibernéticos que poderiam ter comprometido usinas inteiras, comandei neutralizações táticas que nunca chegaram a ser registradas, nem mesmo em comissões internas. Foi ali que a minha voz se tornou comando, mas o meu nome jamais foi anotado. A Sala Alfa Ouro, como era chamada internamente, funcionava sob o sistema de rodízio de operadores, mas a liderança efetiva era concentrada em 5 figuras rotativas, todas elas com autorização de nível máximo. Não havia reuniões gravadas. As decisões eram transmitidas em tempo real por um canal que se autodestruía após execução. E todas as ordens eram atribuídas a códigos, não a pessoas. O meu era 009FC. Durante 6 anos, 009FC coordenou operações binacionais, redirecionou comandos inteiros, interferiu na estrutura de inteligência de pelo menos 7 estados brasileiros e orientou respostas estratégicas a ameaças internas cuja existência só era conhecida por um grupo de 13 pessoas. Nenhum jornal noticiou. Nenhum discurso político citou. Nenhuma placa foi entregue em agradecimento. E, no entanto, foi naquela sala que eu me tornei mais do que uma militar.
Me tornei parte da engrenagem invisível que impedia o colapso do país. A primeira vez que assumi o comando total da sala foi durante uma madrugada de abril, em 2018. Havia sinais de que um ataque coordenado estava em curso contra um sistema de controle aéreo civil. O canal de comunicação oficial havia sido comprometido e as torres de 3 capitais estavam com transmissões instáveis. Foi uma movimentação simultânea demais para ser coincidência. Um dos analistas de campo levantou a hipótese de ataque externo. Outro sugeriu sabotagem interna. Enquanto eles discutiam, eu levantei, assumi o painel central, silenciei todos os microfones com um único comando e ativei a contenção alfa. Interrompi momentaneamente o fluxo de aeronaves em espaço aéreo crítico, redirecionei voos para corredores secundários, ordenei investigação cruzada em tempo real com 2 bases de dados internacionais e, em 42 minutos, localizamos a origem da falha. Um agente infiltrado em um terminal de suporte que havia passado 3 anos limpando o banheiro de base até conseguir acesso à sala de servidores. Prendemos sem disparar uma arma. Ninguém nunca soube. Os jornais do dia seguinte anunciaram uma interrupção técnica breve por motivo de segurança. O nome da coordenadora da ação? Nenhum. Foi naquele dia que o coronel responsável pela supervisão remota me chamou de canto e disse: "Você não é uma peça substituível. Você é a mão que gira a engrenagem quando ninguém está olhando." E eu nunca mais esqueci. Porque naquele elogio discreto havia uma constatação que doía mais do que parecia. Eu jamais poderia sair dali sem que alguém apagasse as pegadas que eu deixava. Meu nome era um risco. Minha existência operacional era uma variável a ser neutralizada em caso de emergência. Eu não era uma comandante. Eu era uma contingência. Durante os anos que segui coordenando aquela sala, assisti a oficiais sendo promovidos com base em decisões que eu havia assinado com minha íris. Vi discursos sendo feitos em cima de operações que eu havia planejado com precisão cirúrgica, sem qualquer margem para erro. Vi medalhas serem entregues a quem nem sequer sabia onde ficava a porta da sala Alfa Ouro. E em cada uma dessas ocasiões, engoli o silêncio como quem mastiga pedra, dura, seca, cortante. Porque em silêncio fui formada. E em silêncio, cumpri o que me prometeram. Não reconhecimento, mas controle. Enquanto o mundo lá fora aplaudia fardas polidas, eu apertava teclas que podiam evitar um confronto internacional em 3 cliques. Era isso que me diferenciava e que me condenava. Quando o incidente da cerimônia aconteceu, quando meu pai me expôs diante de centenas de testemunhas e a tatuagem foi revelada, recebi o sinal de suspensão imediata da função operacional. 009 FC Status. Exposto. Recuo estratégico recomendado. A recomendação era clara: desaparecer. Mas naquele momento, algo em mim já havia mudado. A força que me mantinha contida agora pulsava como resposta. Pela primeira vez, a mulher, que coordenou operações de risco máximo, decidiu que não obedeceria a uma ordem baseada no medo. Recusar o recuo era mais do que uma afronta, um ato de restituição pessoal. Eu não era um fantasma. Era a estrutura. Voltei à sala pela última vez 3 dias depois da exposição. Entrei em silêncio. Passei pelos sensores de segurança como de costume. Os soldados à porta não me reconheceram. Jamais reconheceriam. E lá dentro, sem que ninguém dissesse uma palavra, os operadores se levantaram quando me viram. Um gesto não ensaiado, natural, profundo. Não precisei dizer nada. Caminhei até o painel central, digitei meu código pela última vez e olhei para as telas. Por um instante, pensei em apagar tudo, deixar o sistema à deriva. Mas não. Fiz backup. Organizei os fluxos e deixei cada variável amarrada como uma costura final em um uniforme de gala. Era assim que se encerrava um ciclo que nunca começou oficialmente. Saí sem olhar para trás, com a certeza de que aquele nome que nunca apareceu já havia feito mais do que muitos que estampavam páginas de revista e discursos de palanque. Naquela noite, sentei no quarto de hotel onde estava hospedada temporariamente. Peguei um papel em branco, escrevi à mão, com calma, sem pressa. Não era invisibilidade, era operação. Não era silêncio,
Era comando. Dobrei. Guardei na pasta vermelha onde mantinha meus documentos mais antigos. E então, pela primeira vez em mais de 17 anos de serviço, olhei pela janela e respirei sem dever nada a ninguém. No dia seguinte, meu nome ainda não apareceu em lugar nenhum. Mas eu soube que o recado havia sido compreendido. Porque naquela mesma manhã, o general-comandante da região onde meu pai atuava foi substituído sem aviso. E uma nota interna, sem assinatura, sem explicações, circulou entre os comandos de inteligência. A partir desta data, qualquer tentativa de constrangimento público a operativos de camada reservada será considerada violação de soberania interna. Sem meu nome, sem referência direta, mas com minha sombra impressa na linguagem. Disseram que ele havia acordado na madrugada seguinte, confuso, desorientado, chamando por nomes que não faziam sentido. 2 enfermeiros ouviram ele repetir a palavra impossível, em voz baixa, como quem tentava refazer uma equação que não fechava. Passou as primeiras horas sob sedação leve, e quando finalmente voltou à consciência plena, pediu 2 nomes, o médico da unidade e o comandante do Comando Militar do Planalto. Não pediu por mim, não pediu pela esposa, não pediu pela filha que ele mesmo havia exposto, rasgado, ofendido. Pediu por controle. E como não lhe deram nenhum, ele silenciou. Soube disso por uma mensagem informal que recebi de um dos médicos militares de confiança, um daqueles que sabia ler entre linhas, mas que preferia não deixar rastros. Ele está estável, mas não é o corpo que está em risco. Não precisei perguntar mais nada. Passei 2 dias decidindo se deveria ir. A primeira noite foi tomada pelo que me restava de raiva. A segunda, por uma estranha sensação de luto. Não pelo homem em si, mas pelo pai que talvez nunca tivesse existido de verdade. Pensei nas vezes em que me expulsou da mesa de jantar por fazer perguntas sobre operações. Nas vezes em que me deixou de fora das fotos de Natal com a desculpa de que militar de verdade não posa para retrato. Pensei na minha infância, quando eu o ouvia falar de honra como se fosse um dom que só homens carregavam. E na adolescência, quando vi nos olhos dele que meu alistamento não era uma vitória, mas uma vergonha particular que ele tentou esconder com silêncio. Pensei em tudo isso e em muito mais. Nos dias em que precisei comandar, liderar, decidir com frieza em operações sem retorno, com sangue nas botas e sede nos ossos, enquanto ele desfilava medalhas herdadas de cerimônias planejadas. E então, no 3º dia, sem aviso, fui. O hospital militar era o mesmo onde levei meu primeiro tiro de raspão. Ironia cruel de um destino que teima em repetir os mesmos corredores para dores diferentes. Os soldados da portaria hesitaram por um instante, mas logo autorizaram minha entrada. Um tenente me acompanhou até o quarto sem fazer perguntas. Talvez soubesse quem eu era. Talvez apenas intuísse. Quando a porta se abriu, ele estava sentado, de costas para mim, olhando pela janela. As costas largas, antes imponentes, agora pareciam curvadas. A rigidez que marcava cada centímetro de sua postura havia cedido a algo mais frágil. O ar ao redor dele parecia pesar. Senhor, eu disse, no tom formal que a farda ensinou, e que ele sempre usou para me manter longe. Ele não virou imediatamente. Deixou que o silêncio ocupasse o espaço entre nós, como sempre fez. Depois de alguns segundos, murmurou. Então é verdade. A frase não era uma pergunta. Era uma rendição. Quando se virou, vi nos olhos dele algo que não reconhecia. Perda. Mas não era o tipo de perda que vem da morte ou do erro. Era o tipo de perda que vem de constatar que passou a vida inteira defendendo uma ilusão. E a ilusão era ele mesmo. Por que não me contou? Ele perguntou com voz rouca, mais baixa do que eu lembrava. Porque se eu contasse, não teria chegado onde cheguei, respondi. O senhor teria me cortado antes da primeira missão. Ele não contestou. Apenas assentiu, como quem já sabia a resposta, e só queria confirmar que o desastre era culpa dele mesmo. Eles estão falando, ele disse. Lá em cima. Alguns acham que você ultrapassou os limites. E o senhor? Perguntei. Acha que ultrapassei? Ele olhou para o lençol, as mãos sobre os joelhos, as veias sob a pele mais expostas do que eu lembrava. Acho que você fez o que eu nunca tive coragem de fazer. Aquilo me atingiu como uma granada de silêncio. Porque ele nunca admitia fraqueza, nem mesmo quando perdeu colegas. Nem quando a esposa ameaçou deixá-lo por causa da dureza. Nem quando precisei implorar, aos 14 anos, para ele assinar a autorização para eu ingressar no curso pré-militar. Ele era feito de ferro e distância. E ali, diante de mim,
Havia apenas um homem nu de todas as camadas que usou para se esconder. Ele tentou pedir desculpas. Vacilou nas palavras. Disse algo como: "Não era para ser assim." E eu tinha medo do que diriam. Eu não o interrompi. Deixei que tropeçasse na própria covardia, porque não era arrependimento o que eu queria. Não era redenção. Era só olhar. Um único olhar de reconhecimento que não precisasse ser seguido de explicações. E quando finalmente levantou os olhos e os cravou nos meus, eu vi. Pela primeira vez ele me viu. Não como a filha que desobedeceu. Não como a mulher que manchava o nome da família. Não como a militar que carregava uma marca que ele nunca entendeu. Ele me viu como quem enxerga o que sempre esteve lá. E aquilo doeu mais do que qualquer grito que ele já me deu. "Por que veio?" Ele perguntou. A pergunta soou quase como um desafio. Eu respirei fundo. Porque sou militar. E militares não abandonam os seus. O silêncio que se seguiu não precisava ser preenchido. Ficamos assim por alguns minutos, sem pressa, sem cerimônia. Eu em pé, ele sentado. Como duas versões de um país que nunca soube o que fazer com mulheres que marchavam com o mesmo passo dos homens. Quando me virei para sair, ele chamou: "Letícia?" Parei. Ele hesitou. E então disse: "Você vai ser promovida. Eles não vão dizer em voz alta, mas vão te dar o posto." Eu sorri, sem me virar. "Já tive o posto, pai. Só faltava o senhor enxergar." Saí do quarto com a leveza que só a verdade pode dar. No corredor cruzei com 2 generais. Um deles desviou o olhar. O outro assentiu, como quem sabe que não tem mais o que fingir. E naquele instante, compreendi que o fim do silêncio não é barulho. É clareza. Uma clareza que nem as estrelas do ombro podem esconder. Havia uma carta que comecei a escrever diversas vezes ao longo dos anos. Às vezes à mão, em folhas dobradas dentro de um caderno que guardava no fundo da mochila tática. Outras no bloco de notas do celular, apagando e reescrevendo frases que nunca soavam certas. Era dirigida a ele, sempre a ele, ao homem que me formou com os olhos duros e o silêncio espesso. A carta mudava de tom conforme a missão, o tempo, o cansaço. Já começou com acusações, passou por súplicas, depois virou relatório de fatos e, em determinado momento, tornou-se só uma folha em branco, dobrada 4 vezes, guardada entre documentos que não podiam ser lidos por ninguém. Era a carta que eu achava que precisaria entregar no dia em que tudo desabasse. Ou no dia em que ele me chamasse de filha em voz alta. Nenhuma dessas coisas aconteceu. E mesmo assim, um dia parei de escrevê-la, porque compreendi que havia cartas que só existem para nos fazer perceber que não precisamos delas. Depois da visita ao hospital, nunca mais falei com ele. Não por vingança, mas porque não havia mais guerra. A batalha entre nós era uma fronteira que ele mesmo havia esvaziado quando me olhou com a derrota nos olhos e entendeu, enfim, quem eu era. Pela primeira vez ele não tentou me dobrar. Não tentou reescrever minha história com a voz dele. E aquilo pra mim bastava. Não precisei da condecoração póstuma, nem da foto no mural, nem da inclusão do meu nome no hall de honra que, por décadas, ostentou os sobrenomes que se repetem como slogans. O sistema por fim tinha me visto. E mais do que isso, não podia mais fingir que não me via. A promoção veio discretamente, como um sussurro oficializado. Um documento interno, de circulação restrita, com a rubrica do Ministro da Defesa e um carimbo que não permitia a cópia. Lá constava o meu novo posto. Coronel operacional de nível avançado. Atribuição especial sob sigilo. Não houve cerimônia. Não houve hino. Apenas um envelope entregue em mãos por um oficial de comunicação que desviou o olhar quando percebeu o símbolo nas minhas costas, ainda visível sob o tecido mais fino da blusa. Assinei o recibo, agradeci e guardei o papel dobrado na pasta vermelha, a mesma onde guardei as provas de que, mesmo em silêncio, eu havia feito mais do que qualquer um deles ousaria admitir. Nos meses seguintes, fui chamada para compor conselhos de análise tática, orientar agentes em formação e revisar protocolos de inteligência. O telefone tocava, mas eu só atendia quando queria. Não fui para a reserva, mas me afastei do campo. Passei a andar em ruas sem colete, a comer devagar, a dormir sem arma próxima. Aos poucos fui reaprendendo a existir fora do ruído. Era estranho, como se cada gesto meu tivesse que ser reconstruído a partir de um manual que ninguém escreveu. Mas também havia paz. E era nova. E era minha. Minha mãe me ligou uma vez. Disse que meu pai andava calado, que lia relatórios antigos como se quisesse encontrar, entre as entrelinhas, a filha que passou a vida tentando apagar. Disse que uma noite ele ficou quase 1 hora olhando para uma pasta com meu nome, que não chorou, que não disse nada. Apenas ficou ali, silencioso. E eu entendi.
Entendi porque passei anos fazendo o mesmo. Voltei ao quartel em que dei minha primeira ordem para entregar um relatório. A tenente da portaria me reconheceu, endireitou a postura. Não porque eu era filha de um general, mas porque agora era só eu. E isso bastava. No saguão havia uma fotografia nova. Um painel digital com os nomes de operadores de contribuição estratégica. Lá estava. Brandão, LH. Coronel. Operação reservada. Sem foto, sem dados, mas com as letras suficientes para marcar o que nunca puderam dizer em voz alta. Pela primeira vez não me emocionei. Apenas senti que o ciclo se encerrava e que era hora de abrir outro. Fui morar no interior, perto de uma base desativada. Um lugar onde os aviões não passam mais, mas onde o vento ainda sopra com cheiro de mato e ferro. Comprei uma casa pequena. Pintei as paredes com as cores que eu via nas missões. Cinza de poeira, verde de uniforme, branco de tela de drone. Plantei hortelã. Adotei um cachorro velho que ninguém quis. Comecei a escrever. Não um livro. Não um relatório. Apenas palavras soltas, anotações sobre o que aprendi quando ninguém via. Um dos cadernos leva o nome de Coisas que só a sombra ensina. Nele anoto frases curtas. Uma delas diz: ser invisível é mais leve do que carregar o peso de ser moldada por outros. Outra: a farda protege, mas também esconde. E às vezes, quem você é não cabe no tecido que te deram. A última que escrevi, na manhã em que completei 40 anos, foi simples. Hoje, pela primeira vez, acordei sem precisar provar nada. Nunca enviei a carta. Nunca precisei que ele dissesse você tinha razão, porque naquele olhar derrotado, no hospital, estava tudo o que a vida inteira ele se recusou a entregar. Admissão, respeito, silêncio que não fere. E às vezes, o que a gente precisa não é da frase perfeita, mas da ausência de resistência. A verdade se impõe com o tempo. E o tempo, enfim, me deu razão sem precisar me anunciar. No fundo da gaveta onde guardo a pasta vermelha, a carta continua lá, em branco, sem assinatura, sem destinatário. E é assim que ela deve permanecer, porque não existe mais ninguém a quem eu deva explicação, nem pedido, nem dor. Meu nome é Letícia Helena Brandão, coronel operacional, filha de um general que me chamou de traidora, oficial da Força Cobalto, comandante da sala que nunca existiu, mulher que sobreviveu sem aplausos, e que agora, finalmente, pode caminhar sem armadura, sem código, sem medo. E isso, mais do que qualquer medalha, é o que eu chamo de vitória.